Isaías capítulo 38. Então vai dizer assim a palavra. Aqui vai relatar, meus irmãos, sobre um rei chamado Ezequias. Então vamos lá, no versículo 1 vai dizer assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: assim diz Yahweh, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Criador. Pai. Aqui vai falar, meus irmãos, a história de um rei chamado Ezequias. Ele era um homem humilde e temente ao Criador. Embora o seu pai, chamado Acás, ele fosse um homem perverso, Ezequias, ele veio para ser um homem justo, para ser um homem temente ao pai. Mas uma certa doença chamada úlcera veio em seu corpo quando ele tinha 39 anos. E aqui o profeta Isaías, ele vai até o reino de Ezequias para poder dizer a ele: olha, coloque a sua casa em ordem, porque você morrerá e não viverá. Aqui, essa casa onde Isaías está falando, que o próprio Criador mandou ele dizer, não está se referindo à casa onde Ezequias morava, mas está se referindo à própria vida dele. Verdade. O corpo dele. Porque nós bem sabemos que a palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito Kadosh. Aleluia. E aonde o nosso corpo está, o espiritual também está. E então, Louvado seja. Isaías pede para Ezequias colocar a sua casa em ordem, porque senão ele iria morrer. No versículo 2 vai dizer assim: então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Criador. Aqui, meus irmãos, a angústia do rei Ezequias era tão grande que ele mal conseguia se levantar. Então ele apenas virou o seu rosto para a parede. Quando ele vira o seu rosto para a parede, simboliza que ele estava em uma tremenda angústia em seu coração. Certeza. Então ele vira o seu rosto para a parede e começa a conversar com o Criador. Ezequias demonstra tanta angústia que ele nem se levanta para orar. Ele se lembra, aqui no versículo 3, de um relacionamento que ele tinha com o pai antes de pedir a cura. No versículo 3 vai dizer assim, a oração de Ezequias: ai, Yahweh, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Aqui, meus irmãos, mostra a tremenda angústia que Ezequias tinha. Mas antes dele pedir a cura que ele tanto precisava, ele lembra do relacionamento que ele tinha com o Criador. Aleluia. E é aqui que entra uma pequena lição para nós. É que muitas das vezes nós oramos de forma errada. Porque quando nós estamos precisando de uma cura, nós já vamos direto e pedindo: Pai, me cure. Mas o nosso Criador, Ele quer que nós lembramos de quando nós tínhamos o relacionamento com Ele. De quando nós buscávamos Ele de todo o coração. De quando nós buscávamos Ele com o coração voltado para a presença dEle. Aleluia. Aqui, Ezequias, ele se lembra disso. De quando ele tinha um relacionamento com o Criador, de quando buscava Ele de todo o coração. E logo, Ezequias, ele chorou muitíssimo. Ezequias, meus irmãos, ele abre o seu coração diante do Pai, para poder prostrar diante a face dele e reconhecer o quanto ele é falho e reconhecer o quanto ele é pecador. Aqui tem uma palavra que vai dizer assim, que todo aquele que rasga o seu coração no secreto
terá uma recompensa ao público. Oh, Porque aleluia. depois disso, vai falar na história que Ezequias ele vai ter acrescentado 15 anos de vida. Então, Louvado Ezequias ele não seja estava Yahvé. no meio de uma multidão para poder conversar com o Pai. Naquele momento estava só Yahvé e ele. É Não verdade. havia mais ninguém. Louvado Ele seja. estava no secreto, imagino com a porta fechada, clamando ao Criador pela misericórdia dele. E aqui que é uma situação nos nossos dias também. Que muitas das vezes, quando nós estamos precisando de uma cura, às vezes o nosso dia foi tão mal que quando chega a noite o nosso coração está vazio. Às vezes quando nós estamos no dia a dia, está em meio de muitas multidões de pessoas e você está lá com o coração angustiado, mas acaba disfarçando. Mas quando chega a noite, bate aquela angústia no seu coração e você sente aquele vazio que somente o Criador pode te ajudar. Aleluia. E é aí que você entra no seu quarto e você fecha a porta do seu quarto e começa a clamar ao Pai. Oh, louvado E você seja. começa a lembrar do relacionamento que você tinha com Ele. E é aqui que vem a oração sincera do rei Ezequias. Ezequias ele estava no secreto, onde somente o Criador viu as suas lágrimas. Oh, aleluia. E hoje eu estou aqui também, meus irmãos, para lembrarmos que muitas das vezes, não sei a situação da vida de vocês. Às vezes você passou por uma situação muito difícil. E hoje eu estou aqui para dizer também que Yahvé vai ouvir as suas lágrimas. Aleluia. Às vezes você está no secreto Opa. achando que o Criador ele não Bendito vai te seja. ouvir. Você lembra que está sozinho, mas aí quando você entra no seu quarto, dobra o seu joelho e começa a se prostrar diante do Criador. Maravilha, Pai. E começa a lembrar do relacionamento que você tinha com Ele. E você começa a chorar com uma oração sincera. Não com aquela lágrima emotiva, mas com o coração sincero perante Ele. Com aquele temor diante do Criador. Aleluia. Aqui no versículo 4, é aí que a história muda. Vai dizer assim: então veio a palavra a de Yahvé a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias, assim diz Yahvé, o teu Criador, de Davi, o teu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Louvado seja. Louvado seja o teu nome, Pai. Grande Jesus. Aqui quando Ezequias ele começa a se prostrar diante do Criador, não precisou nem de Isaías sair do reino. Yahvé, ele mandou voltar até onde Ezequias estava e dizer: olha, eu ouvi a sua oração. Aleluia. Eu ouvi as suas lágrimas. Eu ouvi as suas lágrimas. Meus irmãos, quando verdadeiramente nós nos prostramos diante ao nosso Pai, com o coração arrependido, com o temor a Ele, Ele nos ouve. Aleluia. Mesmo que a situação parece sem esperança, mesmo que parece ser difícil, e nós achamos que não vamos conseguir. Mas quando nós nos prostramos diante daquele que conhece e sabe todas as coisas, Ele vai mudar a história. Louvado seja. Ele vai mudar. Acreditamos Porque Ele é em Ti, ó Pai. Porque Ele conhece e sabe de tudo. Aleluia. Jeremias, capítulo 29, versículo 13, tem um versículo que diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem com todo o vosso coração. Oh, Pai. Aqui Maravilha. Ezequias, ele buscou ao Pai de todo o coração. E Yahvé ouviu a sua oração e lhes acrescentou mais 15 anos de vida. Aleluia. E Mateus 7 também diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que recebe, aquele que busca recebe, e aquele que bate, a porta Abre-se-á. E foi o que aconteceu. Ezequias se prostrou diante do Pai. Ele fechou a porta do seu quarto para poder dar a mente ligada ao Criador. E Yahvé abriu a porta para ele.
e ouviu a sua oração. Louvado seja Yahweh. Do versículo 9 até o versículo 22, aqui vai falar da oração de Ezequias. E vai dizer assim: este é o relato de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Aqui vai dizer a oração dele, olha. Eu disse: no cessar dos meus dias, e me eis à porta da sepultura. Já estou privado do restante dos meus anos. Disse: não verei o Criador e água da terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. Já o tempo da minha vida se foi, e arrebatada de mim como tenda de pastor, cortei a minha vida como um tecelão. Ele me cortará no tear, desde a manhã até a noite me acabarás. Esperei com paciência até a madrugada, como o leão quebrou todos os meus ossos. Desde a manhã até a noite me acabarás. Aqui mostra a angústia dele. Como groa ou andorinha, assim eu chireava e gemia como pomba, e alcançava os meus olhos ao alto e dizia: Yahweh, estou oprimido, fica por meu fiador, fica por meu protetor. Que direi? Como me prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Yahweh, por essas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faz-me viver. Eis que foi para a minha paz, que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma na cova da corrupção, porque lançastes para trás das tuas costas todos os meus pecados. Aleluia! E aqui que eu lembro também de como nosso Salvador Yahushua, ele pegou os nossos pecados e lançou fora. E hoje nós temos a salvação em vida eterna. Louvado seja Yahweh. O versículo 18 vai dizer assim: porque não te louvará a sepultura, e nem a morte te glorificará, e nem espantarão a tua verdade os que descem a cova. O vivente esse te louvará, como eu hoje faço. O pai aos filhos fará notória a tua verdade. Yahweh, salva, por isso tangendo os meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida, na casa do nosso Criador. E dissera a Isaías: tomem uma caça de filhos, e ponham como empasto sobre a chaga, e ele sarará. Também dissera a Ezequias: qual será o sinal de que ele subir à casa de Jacó? Então aqui, meus irmãos, no versículo 20, o rei Ezequias, ele se demonstra grato pelo Criador. Aqui vai dizer que, por causa que Yahweh curou ele louvará o Criador todos os dias da vida dele. Aleluia! É aqui que mostra, meus irmãos, a gratidão. Porque muitas das vezes nós recebemos a cura, mas nós não somos gratos pelo milagre que ele curou nossa vida. Aqui mostra que nós devemos ser pessoas gratas diante ao nosso Pai, agradecendo a Ele pelo privilégio da cura que Ele nos trouxe. É verdade. E a maior cura que vocês podem ter certeza que Ele fez na nossa vida foi nos tirar da perdição, foi nos tirar da condenação eterna. Aleluia! Porque hoje nós temos a chance, nós temos a salvação, porque Ele nos curou. Grande é teu nome, Pai. Condenação, meus irmãos. É verdade. Aleluia. Louvado seja Yahweh. Ezequias, ele se alegrou e com isso louvou a Yahweh com instrumentos. Às vezes nós recebemos a cura, que nós possamos louvar ao nosso Criador com forma de agradecimento a Ele. Aleluia. Seja com instrumentos, seja com palmas, seja com hinos e louvores, mas que nós possamos louvar ao nosso Criador. Porque grandes coisas Ele tem feito na nossa vida e Ele vai fazer. Louvado Aleluia. seja Yahweh. Vou falar uma lição que traz para nós aqui. Colocar a casa em ordem significa resolver pendências, garantindo que a vida eterna seja um preparo para a eternidade.
como Ezequias deveria ter feito. Mesmo que a morte parecia certa, Yahweh mostra que a sua misericórdia pode reverter o destino e abrir novas páginas de esperança. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Yahweh. O poder da oração fervorosa de Ezequias, cheia de angústia e lágrimas, comoveu o coração do Criador e resultou no prolongamento de sua vida. Aqui mostra que quando Ezequias ele se derrama perante ao Pai, ele se prostra perante o Criador com lágrimas, e ouve a sua oração e muda a sua história. Aleluia. Às vezes, meu irmão, você tem clamado ao Criador com lágrimas e achando que Ele não vai ouvir a sua oração. E eu estou aqui para te dizer que Yahweh já ouviu a sua oração e Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu para a sua vida. Aleluia. Louvado seja Yahweh. Eu creio, Pai. Aqui nos mostra, meus irmãos, nós temos uma oração sincera. Uma oração que agrade ao nosso Criador. Tem um hino que os irmãos conhecem. Então vamos voltar. Da harpa 577. Em fervente oração, venho Teu oração na presença de Yahweh, mas só pode suir que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante a Yahweh estiver e todo ser Ele consolar, só então pode ver que há tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilha de amor para minha água, a a oração que aceitar seu imenso poder te virá socorrer correr quando tudo deixares no altar. Aleluia! Aleluia, Pai, tu és maravilhoso. Meus irmãos, vamos ficar de pé. Quero fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, te Aleluia. agradeço pelo privilégio de ter pregado essa palavra. Não é nada que venha de mim, mas é a tua vontade. Eu te peço que tu venhas tocar no coração de cada um dos irmãos que estão aqui nesta manhã. Meu Pai, que nós possamos ter uma oração sincera perante a Ti, buscando, ó Pai, verdadeiramente a Tua face, meu Pai. Porque nós sabemos, ó Pai, que só Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Nos use, ó Pai, como um instrumento em Tuas mãos. Nos capacita a cada dia, Pai, para que nós possamos buscar e fazer aquilo que Te agrada, meu Pai. Meu Pai, quebrando os nossos corações, nos ajude a caminhar.